povo vai entrando e eu vou falando mais aqui. Ainda tem um tempo do pessoal entrar. Escritório de Contabilidade DCG, Contadores Associados. Trabalhamos com a abertura e baixa de empresas, escrita, fiscal, pessoal e contábil, declarações de renda, imposto de renda, muito bem, né? Tem física, pessoas já participando, né? De obras de construção civil. Estamos localizados na rua Inocêncio Lopes de Almeida, número 22, deixa eu ver aqui. De Monteiro. O celular é 83 99 869. Muito bem, você vai compartilhar daqui a pouquinho. O pastor Edivan estará pregando a palavra de Deus. Você vai compartilhar a live, tá certo? José Gabriel Neto, contador, Farmácia Firme. A paz, graça e paz a todos. Na Praça Nilo Feitosa, número 21, ao lado da Agência da Real, no centro de Monteiro. Fone 3351-1605 e 996-86-1900. Entregamos a domicílio. Horário de funcionamento das 7 horas da manhã às 21 horas. E aos domingos, de 8 horas ao meio-dia. Organização Jailson e Neide. E na Farmácia Firme, você encontra farmacêutico no local para orientar sobre o uso correto dos medicamentos. RJ Cred, empréstimos consignados. Empréstimos sem burocracia para servidores públicos, civis, militares, aposentados e pensionistas do INSS. Trabalhamos com vendas de passagens para Belo Horizonte e São Paulo. Mudanças e encomendas. Transportamos carros, motos, ambos para São Paulo e Belo Horizonte. Estamos localizados na rua Prefeito Inácio José Feitosa, número 405, no centro de Monteiro. O celular é 87 996 02 9238 e 83 99 660 0283. Juarez Calçados, localizado na rua Joaquim Romão de Melo, em frente ao Banco do Bradesco. Deu no pé, dá no preço. E lá em Juarez Calçados você encontra artigos esportivos. Lampião Lanches. Temos todos os tipos de lanches, aberto a partir das 18 horas às 6 horas da manhã. Localizado no bairro do Brás, no centro de Monteiro. Temos Wi-Fi grátis e o Disque Lanches pelo celular 999106763. Organização Lampião, Sacolão Bom Jesus. Temos frutas e verduras fresquinhas. Venha conferir um bom preço e um ótimo atendimento. Localizado na rua Gilberson de Araújo Cordeiro. Organização Romualdo e Leda. Autoelétrica Pai e Filho, localizada em frente ao SAMU. Organização Josevânio e Maninho. Gráfica e papelaria Monsenhor Rodas. Tudo para escritório, material escolar, impressos em geral, impressão de banner e personalização de aniversários. Fone 3351-2418, localizado na Avenida Olímpio Gomes, em frente ao Detran. Organização Assis e Patrícia Martins. Abatedouro São Mateus. Temos frangos vivos e abatidos e verduras. Localizados na rua Tobias Remígio Gomes, número 389. O fone é o 3351-2149, Alto São Vicente. Organização Dejaci e Nalva. Estripulia aqui. Diversão e alegria, um lugar que contagia. A moda da criança e do adolescente. Roupas e acessórios. Vem comprar com a gente. Tá feliz? Entra na moda Estripulia. Boa noite, vamos participar aí. A enquete, o que é arrependimento para você? Responda e compartilhe esta live, que é da pregação da palavra de Deus. Nós já vamos ouvir o pastor Edivan trazer a palavra do Senhor, tá certo? Você está ouvindo a Voz Apostólica, um programa da Igreja
Igreja Apostólica Poder da Fé, Monteiro, Paraíba. A oração é a paz que acontece, Muito bem, graças a Deus. Nós já vamos ouvir o pastor Edivan trazendo a palavra de Deus nessa noite. Graça e paz, pastor Edivan. Fique à vontade para pregar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus, né? Graça e paz para todos os irmãos e ouvintes do programa A Voz Apostólica. Esse programa que tem um só objetivo, de transmitir a palavra de Deus, né? Para os nossos irmãos, para os nossos ouvintes, né? Que estão ligadinhos conosco. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a todos. Para nós é um motivo de alegria. Estamos aqui mais uma vez para falarmos a palavra do Senhor, para anunciarmos esse evangelho, né? De poder, esse evangelho que transforma, esse evangelho que liberta o homem, o mais vil pecador, né? E para nós é motivo de alegria. Já vai aqui minha saudação para os irmãos que estão ouvindo, os irmãos que fazem a Igreja Apostólica, os irmãos que estão conosco, as pessoas que estão nos assistindo, né? Dona Isolene, Deus abençoe. A irmã Nasa, Deus abençoe. A irmã de Leandro também está conosco, Deus abençoe, nossa irmã. E todos que estão aí conosco, né? Nossa irmã Zé Ita, Deus abençoe. Nossa irmã Adriana, Deus abençoe. Eduardo Ventura, né? E Maria Risolene, né? Dona Maria Risolene, que faz uns deliciosos bolos, né? Deus abençoe aí a Maria Risolene, lá por trás do Louro Aleixo, um abraço, Deus abençoe todos aí que estão ligados conosco. Edileuza Santos, né? Deus abençoe a vida da Edileuza Santos. Muito obrigado a todos, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a todos os irmãos e amigos que estão aí a ouvir, né? A palavra de Deus, a ouvir o programa A Voz Apostólica, né? Também está Rosa Leite, está conosco. Nossa irmã Nasa está falando paz do Senhor Jesus, pastor, muito bem. Deus abençoe, irmã Nasa. E, meus irmãos, vamos participar. Antes de eu trazer aqui a palavra de Deus, o tempo já está indo embora, mas eu quero dar esse recadinho mais uma vez. Nós vamos sortear amanhã, no programa, faltando 10 minutos para as 23 horas, amanhã, na quinta, a pastora Elisângela vai estar trazendo a mensagem da palavra de Deus durante o programa de amanhã, e nós vamos sortear esse brinde maravilhoso, essa Bíblia maravilhosa, muito bonita, olha só, né? Muito maravilhosa, uma tradução muito boa, Sociedade Bíblica do Brasil, Almeida, revista e atualizada. É a tradução dessa Bíblia. E vamos ver quem vai ganhar, né? Muito maravilhosa. E vamos estar sorteando também uma pizza amanhã lá da Carecos Pizza, da pizzaria Carecos, né? Mandamos um alô para o Márcio Careca, o empreendedor ali da pizzaria, né? Pizzaria Carecos, né? Lá na rua Noro Lopes, né? Pizza de qualidade, com borda recheada, promoção, entrega grátis. Nosso querido amigo Márcio Careca. Deus abençoe. Muito obrigado, Márcio Careca, por ser aí um apoiador do programa A Voz Apostólica. Então, Deus abençoe os irmãos, todos que estão conosco. Você compartilha essa live e você fala também a enquete, né? O que é arrependimento para você? Nós vamos ver aqui, à luz da Bíblia, o que é arrependimento. Mas você pode dar sua opinião aí, pode escrever aí na live, né? E compartilhar essa mensagem, tá bom? O tema dessa mensagem, já falei, arrependimento. Então você vai falar o que é arrependimento. E você participa hoje. A pastora Elisângela vai estar acompanhando aqui a programação, ela está acompanhando,
e vai anotar o nome das pessoas que participaram. Eu não vou poder anotar, estarei aqui transmitindo a palavra do Senhor, mas a pastora vai estar anotando. Você pode aí continuar interagindo aqui com a pastora, anotando e falando sua opinião e compartilhando. Ela vai anotando o seu nome durante o decorrer do programa, tá bom? Então Deus abençoe. Você participa hoje, participa amanhã, e seria necessário que os irmãos que estão assistindo hoje, também pela imprensa FM, você pode ligar para cá para participar. O telefone da imprensa é 335-1830 e o WhatsApp é 99862-2698. O WhatsApp da imprensa, você pode participar também pelo WhatsApp e dar a sua opinião sobre a enquete. O que é arrependimento para você, né? Então, Deus abençoe a todos. Vamos agora à mensagem da palavra de Deus. Bom, para nós é um motivo de alegria. Estamos aqui, né, para falarmos do amor de Deus para as pessoas. O arrependimento genuíno é uma graça do Espírito Santo de Deus, pela qual o pecador é internamente humilhado, quer dizer, no seu interior, e visivelmente transformado. Essa humilhação internamente, é quando ele sente no seu coração realmente que necessita do arrependimento. Isso é maravilhoso, quando o ser humano ele chega a esse ponto, né? Então, vamos aqui. Visivelmente transformado. O arrependimento é a única tábua pela qual podemos nadar para o local seguro. Veja bem. Primeiro, a visão do pecador. A visão do pecador. O arrependimento envolve uma visão do pecado pela qual a pessoa cai em si. Vamos compartilhando aí, tem gente compartilhando, né? O arrependimento envolve uma visão do pecado pela qual a pessoa cai em si. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Vamos ver o que é que diz esse versículo? Olha aí. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Veja que coisa. Nós sabemos que aquele jovem tinha tudo na casa do pai. E ele cometeu um erro gravíssimo ao sair, se distanciar, exigir sua parte da fazenda, foi embora. Então, aquela vida boa que ele tinha na casa do seu pai, ele já não tinha mais. Moisés também compartilhou, o pastor Moisés, muito bem. Então ele já não tinha mais aquela vida, não faltava alimento, não faltava uma cama quentinha para ele dormir, não faltava, né, um lugar seguro para ele descansar, para ele estar ali seguro na casa do pai. Mas o que foi que aquele filho fez? Ele foi embora. Então ele cometeu um pecado de ir embora da casa do pai. Abandonou o pai, né, por causa do orgulho, por causa da herança que ele tinha, pediu a herança a seu pai. Então nós vemos aqui em Lucas 15, 17, quando finalmente ele caiu em si, depois de tudo que ele passou. Não vou falar tudo sobre esse jovem, porque o tema da mensagem não é esse, mas passou por vários momentos. Você pode depois aí observar na sua casa e ver o que esse jovem passou, sofreu, né? Eu quero tirar uma pequena dúvida aqui. O pessoal diz que ele se alimentou de lavagem. Irmãos, a palavra de Deus não fala isso, viu? A palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus não fala isso. Então vamos falar somente o que a palavra do Senhor nos manda falar, nos manda pregar, né? Ele chegou a ponto de cuidar de porcos e teve uma vida sofrida por conta do seu erro. Mas quando ele caiu em si, foi quando veio o arrependimento. Então, quando é que vem o arrependimento? Quando a pessoa cai em si, que errou. Quando a pessoa cai em si, que pecou. Quando a pessoa percebe que pecou. Enquanto a pessoa não percebe o erro, o seu pecado, ele fica complicado ele cair em si e receber o arrependimento, porque ele não está nem aí
para a prática que ele está praticando, o pecado que ele está praticando, né? Então veja bem, quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, eu estou aqui morrendo de fome. Quer dizer, pessoas que não tinham o valor diante do pai que ele tinha, porque nós sabemos que é muito grande o valor de um filho, né, para com o pai. O pai ama muito o filho. Qual é o pai que não ama seu filho, né? Então, era muito grande, muito maior o amor do pai para com ele que era filho do que os empregados. Mas nós vemos que os empregados estavam tendo uma posição melhor do que ele, porque aquela posição que ele tinha, ele abandonou, jogou fora, né? Então vamos aqui. Reconhecendo qual o seu pecado é o que ela mesma é diante de Deus, né? Reconhecendo qual é o seu pecado e o que ela mesma é diante de Deus. A pessoa precisa reconhecer isso, né? Reconhecendo o seu pecado e o que ela mesma é diante de Deus. Vamos ver, Isaías capítulo 6, versículo 5, diz assim: então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha aí, foi que houve com Isaías. Isaías, ele precisou reconhecer que era um pecador. Para que Isaías recebesse, né, para que Isaías fosse enviado, era necessário acontecer algo tremendo na vida de Isaías. Isaías foi purificado por Deus ali para ser enviado. Então ele disse: estou perdido. Quando ele ouviu ali a voz de Deus: a quem enviarei? Então ele disse: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ele percebeu, ele entendeu que era um pecador e que precisava de uma lavagem da parte de Deus. Ele precisava do arrependimento. Então, ali, quando ele confessou ali, já está entrando o arrependimento. Olha só o versículo que aqui diz: então disse eu, estou perdido, e o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros. Isaías era um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então, veja bem. Então, ele mesmo quem falou isso. Isaías era um homem de lábios impuros. Esse era o pecado de Isaías. Isaías falava demais. Isaías era uma pessoa que realmente precisava. Então, nós vemos aí no decorrer da leitura, você pode depois observar o que aconteceu na vida de Isaías. Deus purificou Isaías, para que Isaías assim recebeu o perdão de seu pecado, né? Então, reconhecendo qual é o seu pecado, é importante isso. O pecador reconhecer que é um pecador e que precisa da graça do Senhor Jesus Cristo, que precisa do Senhor Jesus. É necessário o pecador, ele reconhece. Enquanto o homem não reconhece que é um pecador, então ele não vai reconhecer que precisa de Jesus. Ele só reconhece que precisa de Jesus quando ele diz: eu sou um pecador e preciso do Senhor. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua graça regeneradora. Eu preciso que o Senhor mude o meu viver. Então, ponto 2 diz assim: tristeza pelo pecado. Quando uma pessoa realmente ela se arrepende, ela sente tristeza pelo pecado. Não é verdade? Porque nós vemos aí, tem pessoas que dizem: ah, eu estou arrependido, eu não bebo mais. Mas em pouco tempo aquela pessoa volta a beber. Então, a prova que aquela pessoa não se arrependeu é que ela não largou o pecado que cometia, né? Então, é necessário, o verdadeiro, o genuíno arrependimento, ele vem do interior para o exterior. E ele vem com mudanças. Porque o arrependimento, ele produz mudanças na vida do ser humano. Então, é isso que o arrependimento traz.
O arrependimento consiste em tristeza pelo pecado. Essa tristeza do coração escorre pelos olhos com lágrimas amargas de santa agonia. Esdras capítulo 9, versículo 3. Olha o que é que diz. Quando ouvi isto, rasguei minha túnica e o meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei absolutamente pasmo. Olha o que o Esdras falou, né? O escriba Esdras, ele falou isso aí, que ele, quando ouvi isto, rasguei minha túnica, o meu manto, rasguei, né? Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei absolutamente pasmo. Quer dizer, o que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que se arrependeu. Ele está querendo dizer que houve uma mudança na sua vida. É isso que Esdras está falando. Vamos aqui. O Salmo de número 51, versículo 17, fala assim: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus, ele jamais rejeita um coração humilde e arrependido. A pessoa que chega diante de Deus com o coração quebrantado e arrependido, não importa o que essa pessoa tem vivido, o que tem passado no seu viver, o pecado que essa pessoa cometeu, mas quando alguém se aproxima de Deus, e essa pessoa, ela se aproxima com o coração quebrantado e arrependido. Mas, pastor, como vai saber se essa pessoa se arrependeu? Porque essa pessoa largou o pecado que ela cometia. Ela não comete mais. Ela tem repúdio por aquilo que ela cometia. Porque ela ouviu a palavra de Deus, ou até mesmo sentiu no seu coração algo da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus, e ela viu que aquela vida não era a vida que ela queria para si. Então ela se arrependeu do mal que causava, do pecado que vivia a cometer. Então, veja, o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus não rejeita um coração humilde, um coração arrependido, um coração quebrantado. Aquele que chega diante de Deus com um coração quebrantado, ele pode ser um dos maiores pecadores, como era o apóstolo Paulo disse, um dos pecadores do quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo, ele se julgava um dos maiores pecadores, mas Deus o salvou, Deus o escolheu e foi um homem muito usado por Deus, o apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui, Isaías capítulo 22, versículo 12, também fala mais sobre esse assunto. Naqueles dias, o soberano Senhor dos exércitos os chamou para que chorassem e lamentassem, e disse-lhes que rapassem a cabeça e vestissem pano de saco. Tá vendo aí? Isaías capítulo 22, versículo 12. Que coisa! Deus, ele quer que o homem se aproxime dele com o coração arrependido. Quantas pessoas que às vezes nós pregamos a palavra de Deus e as pessoas dizem: eu vou me preparar primeiro, eu vou primeiro limpar a minha vida, depois eu vou servir a Deus. Então nós vemos que isso é impossível, porque o homem por si só não poderá fazer isso. Só através do poder do Espírito Santo é que o homem reconhece que é um pecador. Só através do poder do Espírito Santo, quando ele toca no coração, na mente do homem, o homem reconhece que é um pecador e que precisa da graça de Deus. Olha o que aqui diz Jeremias, capítulo 31, versículo 19. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa de minha estupidez. Senti profunda vergonha
de tudo que fiz quando era jovem. Jeremias, capítulo 31, versículo 19. Joel, capítulo 2, versículo 13. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, e está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Veja que coisa maravilhosa. Deus está sempre pronto, né, para perdoar aqueles que chegam a Ele com o coração quebrantado, com o coração, né, arrependido, e dizendo: Senhor, eu pequei, eu errei diante de Ti, eu errei e eu preciso do Teu perdão. Então isso é maravilhoso. Isso se chama a pessoa reconhecer que há um Deus soberano e que ninguém sobre a face da terra é perfeito, né? Quantos casamentos têm sido desfeitos pela falta do perdão? Quantas famílias têm sido abaladas porque não há perdão? Quantos problemas têm acontecido, né, porque não há perdão? Mas onde há perdão, o amor de Deus entra em ação. Onde há perdão, o Espírito Santo de Deus, ele entra em ação. Louvado é o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui mais um versículo, Lucas, capítulo 18, versículo 13, diz assim: mas o cobrador de imposto ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu quando orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Olha que coisa maravilhosa. Alguém se aproximar do Senhor Jesus falando isso. Olha, mas o cobrador de imposto ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu. E quando orava, em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Veja que coisa maravilhosa. Quando alguém que se aproxima de Deus com um coração quebrantado, né? Aqueles que choram de um modo piedoso são confortados. Está escrito na palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo de número 4. Felizes os que choram, pois serão consolados. Aqueles que choram para Deus. Não chorar para que o homem veja, mas chorar para Deus. Chore na presença de Deus. Conte para Ele a sua causa. Conte para Ele a sua dor. Conte para Ele o que você tem vivido. E creia nele. É essencial que o homem creia nele, né? É essencial que o homem creia no Senhor Jesus, pois Ele veio para isso, para salvar, né? Ele veio buscar e veio salvar todos quantos estavam perdidos, né? Veio buscar os perdidos. Então, isso é maravilhoso. Então, não há um justo sequer sobre a face da terra. Mesmo as pessoas que são chamadas por Deus, que são eleitas por Deus, não há um justo sequer. O Senhor falou isso. Então o Senhor chamou um povo, escolheu e santificou. Mas diante da terra, a palavra de Deus nos fala isso. Vamos agora lermos também 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, versículo 10. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera, né? Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum. Versículo 9, né? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Agora eu vou ler o versículo 10. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. A tristeza do arrependimento
É uma tristeza que ela vai trazer algo maravilhoso na vida da pessoa. A pessoa, quando ela se entristeceu porque ela cometeu um pecado, então ela vai se sentir feliz porque, no caso, quando a pessoa pede perdão e é perdoado por outra pessoa, se sente feliz, se sentiu triste naquele momento, mas é uma tristeza que vai trazer a felicidade, vai trazer o perdão, vai trazer a alegria, né? Não é uma tristeza que causa remorso. A tristeza que causa remorso é outra coisa. Mas a tristeza do mundo resulta em morte, né? Nós vemos aqui, uma das coisas também importantes do arrependimento é a confissão. Tem que haver confissão. Ninguém se arrepende sem que haja uma confissão a Deus. Há de se confessar diante de Deus, há de se confessar e falar: Senhor, eu te peço, perdoa meus pecados, minhas falhas, porque eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor na minha vida, na minha casa, na minha família. Isso é maravilhoso. Confissão, né? O arrependimento inclui confissão de pecados. Neemias, capítulo 9, versículo 9. Vamos ver o que é que diz? Diz assim: viste a aflição de nossos antepassados no Egito e ouviste os clamores deles junto ao Mar Vermelho. Deus ouviu a aflição do povo de Israel. Deus ouviu o clamor deles, o sofrer daquele povo. Deus viu junto ao Mar Vermelho, né? Deus viu tudo que aquele povo passou. O arrependimento inclui confissão de pecado. Então, quando o povo reclamava contra Deus, blasfemava contra Deus, e aí, quando vinha o castigo de Deus sobre o povo se arrependia. E aí a palavra de Deus diz: vistes a aflição de nossos antepassados no Egito e ouvistes o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Então o povo murmurava contra Deus, o povo reclamava contra Deus, o povo reclamava da comida, o povo reclamava porque Deus tinha os tirado do Egito. Muitos até pediam para voltar para lá, mas Deus ouvia o clamor daquele povo. Então ali Deus deixava aquele povo um tempo sem água, e o povo começava a se agoniar e ia até Moisés e começava agora a tentar Moisés, querer matar Moisés, e dizia: Moisés, tu nos trouxestes lá do Egito para esse deserto, para morrer nesse deserto. O povo começava a reclamar e começava a murmurar. E Deus ouvia o clamor daquele povo. Moisés ia com todo amor, com todo carinho, intercedia a Deus pelo povo, e Deus perdoava o povo novamente. Aí Deus falava para Moisés: Moisés, toca na rocha e sairá água para esse povo, Moisés. E daí a pouco Moisés tocava na rocha e saía água da rocha, né? Veja como Deus trabalha, porque é muito mais simples sair água da areia, mas o Deus que nós servimos, ele trabalha por caminhos que nós não conhecemos. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são nossos caminhos. Então já imaginou? Então Deus falava para Moisés: Moisés, toca na rocha com a vara. E Moisés tocava na rocha e saía água para alimentar ali mais de 6 milhões de pessoas. Gente, era muita gente, meus irmãos. Muita gente. Tinha que ser muita água, não era pouca água. Veja como Deus faz. Então Deus ouvia o clamor daquele povo. Oséias 5:15 fala assim: então retornarei ao meu lugar, até que reconheçam a sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Olha aí, se não é que eu acabei de explicar. Então, o Oséias, ele falou isso: então retornarei ao meu lugar, até que reconheçam a sua culpa. Quantas pessoas que não querem reconhecer a sua culpa? Quantas pessoas que não querem reconhecer o seu erro? Quantas pessoas que não querem reconhecer que precisa do Senhor Jesus na sua vida, que necessita do Senhor? As pessoas têm endurecido o coração, as pessoas têm se distanciado,
e não tem dado ouvido à palavra de Deus. Não tem feito igual Isaías. Isaías, ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Deus purificou. Quem há de ir por nós? E a quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que coisa maravilhosa. Então Deus preparou Isaías e mandou Isaías, né? E depois nós vemos aí, a pastora trouxe essa mensagem, e a mensagem que Isaías foi entregar não é qualquer uma, não. É uma mensagem muito forte, que se nós falarmos aqui, não é com simplicidade que você irá entender, né? Então veja bem como Deus trabalha. Então o profeta Oséias, ele fala: então retornarei ao meu lugar, até que reconheçam a sua culpa e voltem para mim. Pois assim que vier o sofrimento, eles me buscarão ansiosamente. Quantas pessoas só têm tentado buscar a Deus no momento do sofrimento? Faça isso não. Está tudo bem? Está empregado? Tem condição? Tem seu emprego? A família está bem? Busque a Deus. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de crer em Deus. Está passando uma tribulação? Não está empregado? Não tem um emprego? A família não está tão bem assim? Busque a Deus. A solução é essa. Não há outra solução, né? Então, o Oséias falou que o povo daquela época só buscava a Deus no momento de sofrimento. Ansiosamente, né? Buscavam ansiosamente. Essa confissão é autoacusadora. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 17. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fizeram? Que a tua ira caia sobre mim e a minha família. Davi, ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, que Davi tinha pecado, para que todo o povo não sofresse. Então Davi vai e confessa o seu pecado. Então Davi fala: quando Davi ouviu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fizeram? Que a tua ira caia sobre mim e minha família. Vendo? Então, é dessa forma. Então, ele foi sincero. Davi, nós sabemos que ele não foi perfeito. Davi teve seus pecados, suas falhas, mas a palavra de Deus diz que Davi era um homem amado por Deus. Amado por Deus. Davi adulterou, Davi cometeu um homicídio, Davi cometeu pecados. Mas Davi, ele tinha algo importantíssimo na vida dele. É que quando Davi, ele cometia algo, ele corria e dizia: Senhor, me perdoa. Com um coração sincero, é claro. Com o coração quebrantado. E por isso que Deus o amava muito. Neemias 9:33. Foste justo todas as vezes que nos castigastes. Agimos perversamente e nos destes apenas o que merecíamos. Está vendo aí? Então, quando Deus pune alguém, Deus é justo. Quando Deus pune alguém, Ele é justo. Um perdão, né? Perdão é coisa importante, é maravilhoso. Perdão. Então, vamos ver. Lucas, capítulo 15, versículo 18. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. O restante do versículo diz: já não sou digno de ser chamado teu filho.
mas recebe-me como um dos empregados teu. Então, aquele filho, ele realmente se arrependeu. Né? Então, o perdão é necessário isso. Com compulsão sincera. Lucas 4:38 diz assim: depois de sair da sinagoga daqueles dias, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele, muito doente, com febre. E quando os presentes suplicaram por ela, eles suplicaram por ela. Versículo 10. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de imposto. Falei um pouco antes sobre isso aqui. Então veja bem, o fariseu em pé fazia a oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas desonestas e pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de imposto. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Olha só como é que o fariseu orava. Então, isso é uma oração que ela não passa nem do telhado, digamos assim. Não sai nem do lugar. Porque ele estava se auto-justificando, o fariseu. Ele estava se auto-justificando. Então, nós aprendemos na palavra de Deus que aqui não há arrependimento. Nessa oração do fariseu, não há arrependimento. Não há um quebrantamento de coração. Ele não se dirige a Deus com um coração quebrantado. E nós vemos a diferença do cobrador de imposto. Né? Vou ler novamente para que os irmãos e os amigos entendam. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, o outro cobrador de imposto. O fariseu em pé fazia esta oração: agradeço a Deus porque não sou como os demais pessoas desonestas. Ele estava fazendo uma oração, tipo, criticando o cobrador de imposto. Estava chamando o cobrador de imposto de desonesto, de ladrão, de pecador. Não se ora desse jeito a Deus. Tem que se orar a Deus pedindo perdão por você, pelos seus pecados, e não orando, condenando a vida de A ou a vida de B. Quantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que oram desse jeito? Então, olha o que ele disse: jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, não adianta a pessoa dizimar e ofertar, ter um coração mau com o seu próximo, coração mau com o seu irmão, coração mau com o irmão, com o conhecido. Não adianta fazer essas coisas. Olha aqui, o versículo 13. Mas o cobrador de imposto ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu. E quando orava, em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhe digo que fui cobrador de imposto e não fariseu. Né? Vou repetir esse versículo. Eu lhe digo que foi o cobrador de imposto e não fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Olha que coisa maravilhosa. Inclui uma determinação e não pecar novamente. O perdão é isso. O perdão é a pessoa se chegar para Deus com o coração quebrantado. Não adianta alguém se chegar para Deus com o coração orgulhoso, igual aquele homem se chegou, né? Aquele fariseu chegou com o coração orgulhoso. Então Jesus contou essa história e Jesus mesmo falou, disse: olha, aquele não saiu justificado. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus disse: aquele não saiu justificado, saiu aquele que batia no peito e dizia: eu sou pecador, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão,
Eu preciso do teu amor, eu preciso da tua misericórdia, Senhor, porque sem a tua misericórdia na minha vida, eu não alcançarei o perdão. Sem o teu perdão, eu estarei perdido, eu não entrarei no reino dos céus. Então, para entrar no reino dos céus, é necessário se aproximar do Senhor dessa maneira, com o coração quebrantado, crer nele e buscar cada dia mais esse coração quebrantado. Provérbio, né, inclui uma determinação ao perdão, inclui também uma determinação de não pecar novamente. Isso é que é perdão. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Provérbio capítulo 28, versículo 13. Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Olha aí, que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor fala isso para o povo. Lavem-se e limpem-se, removam-se seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Foi isso que Isaías falou para o povo. Agora, Ezequiel 18, 21. Mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem os maus decretos, né? Mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Olha que coisa maravilhosa. Essa confissão limpa do pecado e torna Cristo agradável à alma. Essa confissão. Veja que coisa maravilhosa. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Essa confissão limpa do pecado e torna Cristo agradável à alma. Romanos capítulo 7, versículo 25, também fala: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. O apóstolo Paulo, ele falou aqui em Romanos. Por meio dela, o caminho para o perdão fica aberto. Né? Por meio dela, o caminho para o perdão fica aberto. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Vamos ver o que Davi disse. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor perdoou você e não morrerá por causa do seu pecado. Amém? Então, fique com essa palavra. Vou terminar essa mensagem na próxima semana, né? Vou terminar. Guardem essa mensagem no seu coração. Já aprendemos algumas coisas aqui sobre o perdão. Perdão, né? Por meio dela, o caminho para o perdão fica aberto. Né? Por meio da natureza humana, o caminho para o perdão fica aberto. Então nós vemos aqui que coisa maravilhosa. Vou parar por aqui. Aprendemos que o perdão não é só simplesmente dizer eu perdoo. Tem que ser com o coração quebrantado. Tem que ser um perdão onde nós primeiramente pedimos perdão a Deus, né, dos nossos pecados, crendo em Deus, crendo na palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela produz vida. A palavra do Senhor produz vida eterna. A palavra do Senhor produz paz. A palavra do Senhor produz esperança. A palavra do Senhor produz sabedoria. A palavra do Senhor diz: aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor. Ele é o dono da sabedoria, né? Então, meus irmãos, vamos confessar diante de Deus. Aquela pessoa que você, que vive sofrendo, que não consegue se perdoar, você tem que pedir a Deus perdão. Jesus te perdoou. Jesus morreu na cruz para te dar o perdão. Então, creia nele, confia no Senhor, né?
e o mais Ele fará. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E não esqueça, temos que nos arrepender cada dia mais diante de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Márcio. Muito bem, manda um alô aí pro nosso querido irmão Márcio, né? Para o Márcio Careca, Deus abençoe. Tá aí conosco, ligadinho, lá da Pizzaria Carecos, na rua Noro Lopes. Deus abençoe, meu irmão, muito obrigado. Amém, Manás, obrigada. Pode amar, Deus sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta. Como pode me confiar? Muito bem. Responda aí a enquete. Que é arrependimento para você. Estaremos sorteando aqui amanhã, né? Uma deliciosa pizza lá da Pizzaria Carecos, né? Do nosso amigo Márcio Carecos, né? E também o sorteio de uma Bíblia para você estudar a palavra de Deus. Estaremos fazendo esse sorteio aqui amanhã, viu? Compartilhe a live e responda o que é arrependimento para você. Guarda esse papelzinho.
Estaremos sorteando aqui amanhã uma deliciosa pizza lá da Carecos Pizza e essa linda Bíblia para você estudar a palavra de Deus. Teremos 2 ganhadores amanhã, 2 sorteios. Participe conosco, tá certo? Tem gente compartilhando já. Basta você responder o que é arrependimento para você, tá certo? Nós já estamos chegando aos minutos finais do programa, mas você respondendo aí, fica aí no Facebook. Estaremos anotando o teu nome para sorteio amanhã, tá certo? Pra te encontrar. Muito bem, graças a Deus, né? Já estamos chegando aos minutos finais do programa A Voz Apostólica, né? Tem pessoas aí respondendo a nossa enquete. Responde que fica aí, tá certo? Na nossa live eu estarei anotando quando chegar em casa. Já estamos nos minutos finais. Amanhã estaremos sorteando a pizza deliciosa ali da Carecos Pizza e também uma Bíblia para você estudar a palavra de Deus. Teremos 2 ganhadores amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Que Deus abençoe todos os nossos amados irmãos e amigos. Louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor pela audiência de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Vânia. Vou colocar o seu nome, viu? Programa Voz Apostólica. Deus abençoe a todos. Obrigada pela audiência e amanhã estaremos de volta. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Próximo programa.